Após a derrota para a equipe da Colômbia, a seleção brasileira tem mais um jogador cortado da lista de convocados. E contra a Argentina, o técnico Fernando Diniz vai precisar fazer mudanças no time titular. Olá, amigos que nos acompanham aqui no canal da Litoral News. Não deu para a seleção brasileira, mais uma derrota, a segunda consecutiva sob o comando do técnico Fernando Diniz, e vale destacar, nunca na história a seleção havia perdido 2 jogos consecutivos em eliminatórias para a Copa do Mundo. E, infelizmente, chegamos à segunda derrota consecutiva num recorte de 3 jogos em que a seleção não sabe o que é vencer. Tomara que contra a Argentina o time consiga dar uma resposta. Mas outro tabu negativo que também foi quebrado é o fato de que a seleção nunca tinha perdido para a Colômbia em eliminatórias para a Copa do Mundo, e dessa vez a seleção foi derrotada para a Colômbia. Então, 2 tabus negativos foram quebrados com essa derrota da seleção brasileira no Estádio Metropolitano de Barranquilla. A verdade é que o time não jogou bem, e o técnico Fernando Diniz vai precisar encontrar as soluções para o jogo contra a Argentina. A gente já pode adiantar que o Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, um dos principais atletas da seleção brasileira, sentiu durante o primeiro tempo lá em Barranquilla, foi submetido ao exame de imagem no retorno da seleção Rio de Janeiro e foi diagnosticada a lesão. Ou seja, o Vinícius Júnior não enfrenta a equipe da Argentina na próxima terça-feira no estádio do Maracanã. É mais um dos cortados por lesão na seleção brasileira. Vale lembrar que é uma lesão muito parecida com que a que o Vinícius Júnior teve lá no mês de agosto, que o tirou da data FIFA do mês de setembro. O Vinícius Júnior teve uma lesão muscular muito parecida com essa e por isso não foi convocado para aqueles jogos contra a Bolívia e contra o Peru. Ele já destacava isso na zona mista após a partida contra a Colômbia, de que ele não acreditava que estaria à disposição para o jogo da Argentina, porque a lesão era muito parecida, uma lesão muscular, não é grave, mas que não dá condições de uma recuperação num período inferior a 1 semana. Vai exigir uma recuperação um pouco mais longa do Vinícius Júnior junto à sua equipe, junto aos Galácticos do Real Madrid. O técnico Fernando Diniz optou por não chamar um novo jogador. Ele vinha adotando esse expediente. Por exemplo, o Ederson se lesionou na véspera da apresentação na Granja Comari, foi cortado. O Diniz chamou o Bento. Na data FIFA passada, o Danilo se lesionou durante a data FIFA. No primeiro jogo, assim como o Vinícius Júnior se lesionou contra a Colômbia, o Danilo tinha se lesionado contra a Venezuela. O Danilo foi cortado e o técnico de Fernando Diniz, na ocasião, tinha chamado o Emerson Royal. O Nino, no primeiro treino lá no Uruguai, sentiu. O Adrielson foi convocado para estar à disposição da seleção. Dessa vez é diferente. O técnico Fernando Diniz optou por não convocar um novo jogador. E eu explico o motivo. A lista inicial para esta data, para os enfrentamentos contra a Colômbia e contra a Argentina, tinha 24 jogadores, porque o Gabriel Jesus foi chamado mesmo lesionado. O que a gente tem no momento o Gabriel Jesus permaneceu na Granja Comari, visando uma recuperação para que ele esteja à disposição para esse duelo contra a Argentina. O atleta do Arsenal já não atua há 3 semanas, mas a seleção acredita que ele estará à disposição para esse duelo contra a equipe dos Hermanos no estádio do Maracanã. O último duelo dele foi no dia 24 de outubro contra a equipe do Sevilha pela UEFA Champions League. A seleção chamou para si a recuperação do Gabriel Jesus e a expectativa é que ele, se recuperando, esteja à disposição. E aí a seleção vai ter os 23 atletas, sob o comando do Fernando Diniz. É um risco não chamar um novo jogador? Porque o Gabriel Jesus pode ser que não tenha condições, apesar de existir um otimismo, que o atleta estará recuperado, mas sempre há a possibilidade negativa.
há sempre a possibilidade de não acontecer, mas como o Gabriel Jesus ficou na granja, está se preparando, o Diniz optou por não convocar um novo atleta. Com isso, os 23 jogadores estão à disposição do técnico Fernando Diniz para esse jogo contra a Argentina, e o Vinícius Júnior já está retornando a Madrid para iniciar o seu trabalho de recuperação. O Diniz vai precisar fazer mudanças no time titular da seleção brasileira, e a programação da equipe prevê 3 atividades na Granja Comari. A primeira é nesse sábado, que marca a reapresentação dos atletas. A atividade está marcada para as 4 horas da tarde. Os jogadores têm que se apresentar na hora do almoço à seleção em Teresópolis. A sexta foi de folga, e aí eu lembro que o time sai de Barranquilha por volta de 00:30 no horário local, chega por volta de 9 horas da manhã no horário de Brasília, no aeroporto do Galeão. Os jogadores são liberados. A sexta-feira foi um dia livre para os atletas da seleção, assim como amanhã do sábado. Amanhã do sábado também um momento livre para os atletas. A obrigação deles com a seleção é se apresentar na Granja Comari para iniciar os trabalhos a partir do almoço de sábado. Seleção treina no sábado, treina no domingo e treina na segunda-feira em Teresópolis, onde vai ficar concentrada até a terça. E aí desce a serra para enfrentar a Argentina no estádio do Maracanã às 21h30 no horário de Brasília. O Diniz mandou a campo contra a equipe da Colômbia a formação com Alisson, Emerson Royal, Nino, o Gabriel Magalhães e o Renan Lodge. O meio de campo com André, Bruno Guimarães, o ataque com Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli, Rafinha e Rodrigo. Uma alteração já é certa, o Vinícius vai precisar dar vaga a um outro jogador. Aí fica a expectativa, se o Diniz vai colocar um centroavante de área, pode ser o Paulinho, pode ser o João Pedro, pode ser o Endrick, ou se ele vai colocar mais um volante, que pode ser o Douglas Luiz. Há uma expectativa muito grande por mudanças nas laterais da seleção brasileira. Eu, particularmente, mudaria as duas. Iria de Carlos Augusto pelo lado esquerdo e de PP pelo lado direito, já que Emerson Royal e Renan Lodge não conseguiram contribuir da melhor maneira com o time comandado pelo técnico Diniz na partida da 5ª rodada das eliminatórias. A gente destacava para o torcedor que nos acompanha aqui no canal da Litoral News que um ponto de preocupação do Fernando Diniz nos treinamentos realizados na Granja foi a saída de bola, a construção do jogo e a marcação pelas laterais. Tanto é que ele passou boa parte dos treinamentos conversando e tentando ajustar o posicionamento do Renan Lodge e do Emerson Royal, o que não teve um efeito prático dentro do gramado. Os dois jogadores não conseguiram atuar bem com a camisa da seleção brasileira. Agora o time tem um desafio de voltar a somar pontos na caminhada em busca da Copa do Mundo de 2026. E a gente ouve a análise do Diniz sobre essa partida contra a equipe da Colômbia. O resultado não foi legal e o Brasil vai pressionado enfrentar a Argentina. A equipe perdeu 2 partidas e isso é muito ruim. Mas eu acho que o tanto que o time mexeu, as mudanças que teve da Copa do Mundo para cá, o pouco tempo para treinar, eu acho que tem que levar em consideração isso e olhar para o lado positivo das coisas positivas que teve hoje aqui. Então, acho que as coisas para corrigir hoje elas são mais fáceis de serem corrigidas do que aquelas que a gente precisava corrigir do Uruguai para cá. Porque criar é sempre mais difícil do que a gente corrigir os aspectos defensivos. E a gente vai fazer de tudo para corrigir. E provavelmente contra a Argentina, o time não tem garantia que vai ganhar e que vai perder. E eu falei isso quando ganhou o título da Libertadores. Olhar só o resultado é uma coisa que não me interessa muito. Eu acho que a equipe ela vai evoluindo aos poucos. E a tendência da evolução e de você jogar bem, no caso de hoje, corrigir os aspectos defensivos, é que os resultados começam a aparecer e quando aparecer de uma maneira consistente. Diniz, eu queria que você fizesse uma avaliação sobre a atuação do Rodrigo, porque houve toda essa expectativa dele ser o substituto do Neymar, claro, sem colocar nenhum tipo de pressão em cima dele, e ele vinha sendo até um dos jogadores mais lúcidos do ataque para frente. Quando você tira ele e o Brasil acaba sofrendo a virada. Eu queria que você fizesse uma avaliação da atuação do Rodrigo mesmo. O Rodrigo estava fazendo uma boa partida. Na realidade, a gente tirou por achar que ele tivesse sentido um pouco o calor, um pouco de cansaço, que estava perdendo um pouco de mobilidade. E foi por conta disso. E também você fazer uma análise assim, que tirou o Rodrigo e tomamos gols, acho que é demais, né? Não tem nada a ver com o Rodrigo, tomamos 2 gols de cruzamento. O que o Rodrigo poderia fazer
os 2 gols que a gente tomou. Então, esse tipo de comentário de uma coisa tão direta, que você tira um jogador e que não tem nada a ver com a construção dos gols da Colômbia, que eles já tinham tido outras chances. Tá aí, portanto, o técnico Fernando Diniz, que agora tem um grande desafio, porque a seleção chega pressionada para vencer, apresentar um grande futebol contra a Argentina, a atual campeã do mundo, e a situação da equipe brasileira na tabela de classificação não é boa. A Canarinha é 5ª colocada, 7 pontos somados, está atrás da Argentina 12, Uruguai 10, Colômbia 9, Venezuela 8. O Equador é o 6º com 5. O Equador fecha a lista de classificados diretos para a Copa do Mundo. O Paraguai está naquela vaga da repescagem, o 7º também com 5 pontos. Ou seja, se a seleção tropeçar contra a Argentina, corre o risco de ser ultrapassado pelo Equador e pelo Paraguai. Na próxima rodada das eliminatórias, o Paraguai enfrenta a seleção da Colômbia e o Equador enfrenta a seleção chilena. Então há uma pressão. Essa pressão existe para que a seleção brasileira vença a equipe da Argentina no estádio do Maracanã na próxima terça-feira. A carga de quase 70 mil ingressos está completamente esgotada. A torcida estará presente e a gente espera que a seleção volte a jogar bem, sob o comando do técnico Fernando Diniz. Ele tem algumas alternativas para mudar o time titular. O garoto Endrick, que se tornou o 3º atleta mais jovem a vestir a camisa da seleção brasileira, tá querendo espaço, tá pedindo espaço. O Paulinho do Galo, o Pepe do Porto, o João Pedro, que não conseguiu mostrar um bom futebol contra a equipe da Colômbia, mas é uma alternativa também. Carlos Augusto é Internacional, Douglas Luiz pedindo passagem, Joelinton do Newcastle. Então, são as peças que o Fernando Diniz tem à disposição para tentar mudar o funcionamento da seleção brasileira dentro de campo, para que o resultado contra a Argentina seja diferente. Eu te deixo a pergunta. Você concorda com a não convocação de um novo jogador, já que o Vinícius Júnior foi desconvocado? E outra, que alterações você faria na seleção brasileira? Que alterações você faria no time titular para esse duelo contra a equipe da Argentina? Eu conto com o teu like, conto com o seu comentário e conto também com a sua inscrição no canal da Litoral News. Valeu, galera!